Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nessa semana, nós estamos iniciando o primeiro trimestre de 2019 com lições maravilhosas. Durante esse trimestre, nós vamos estudar sobre batalha espiritual. É o povo de Deus e a luta contra as potestades do mal. Lição esta escrita pelo nosso pastor Ezequias Soares. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero pedir para você subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site que está agora todo reformado, está uma bênção. Lá você continua tendo os vídeos, continua com as mensagens escritas que introduz o tema de cada lição. Clicando no nome de cada lição, você tem acesso aos slides gratuitamente. Você tem também no nosso site as canções que são indicadas para cada lição. Clicando no nome de cada canção, você tem acesso ao áudio e você tem acesso também à letra que você pode ensaiar para cantar juntamente com os irmãos, juntamente com a igreja, na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Não se esqueça também de deixar o seu like. É importante para nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, para haver uma batalha, é preciso então de duas forças. É preciso de um ataque e é preciso de uma defesa. As duas forças, elas devem estar preparadas. Tanto a defesa deve estar preparada, quanto o ataque também, ele vai atacar preparado. A força mais preparada tem então a vantagem de vencer esta batalha se tiver uma eficiente vigilância no combate. Qualquer brecha, qualquer erro de ambas as forças, então vai dar uma oportunidade para que o adversário vença essa batalha. Mesmo uma das forças não estando tão bem preparada, pode vencer aproveitando a oportunidade da outra força que abriu uma brecha, que deixou lá uma oportunidade. Então o adversário entrou e pode destruir, pode vencer o ataque inimigo. Então, nós aprendemos com isso que por mais preparado que nós estivermos, por mais eficiente que nós às vezes procuramos ser, por mais oração que nós fazemos, por mais jejuns, por mais leituras bíblicas, por mais reflexões, por mais estudos, ou seja, por mais preparado que nós estivermos para uma batalha espiritual, nós precisamos de vigiar para não errar, tá? A batalha espiritual também nós precisamos entender que ela é uma realidade. Ela não pode ser subestimada. Existe uma guerra espiritual. Existe uma batalha espiritual de fato. E nós precisamos estar precavidos de que nós estamos guerreando, que nós estamos lutando espiritualmente. Uma batalha, de modo geral, ela é um componente conceitual da hierarquia de combate durante uma guerra entre duas ou mais forças armadas ou combatentes. Numa batalha, cada uma das partes tentará derrotar as outras, e a derrota é determinada pelas condições de preparo, estratégias e cuidado. Então nós precisamos estar preparados para uma batalha espiritual? Precisamos de estratégias para vencermos as batalhas espirituais? Precisamos, mas nós precisamos também
de vigilância, nós precisamos de cuidado. Êxodo capítulo 15, o versículo de número 3 diz que o Senhor é homem de guerra, ele é o Senhor dos exércitos, é o seu nome. 1 de João capítulo 3 e o versículo de número 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em João capítulo 10 e o versículo de número 10 diz que o ladrão, e esse ladrão nós sabemos que é o diabo, ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir, mas o Filho de Deus se manifestou para destruir não só as obras do diabo, mas para destruir também o diabo no fim dos séculos. As guerras travadas pelo povo de Israel, elas são figuras ou paralelos de batalhas no reino espiritual. Satanás, ele é o nosso adversário, juntamente com as suas hostes. E nós, como igreja de Deus, como servos do Senhor, nós lutamos nessas guerras e lutamos para vencer e devemos vencer. Agora, o êxito da guerra, ele vai depender da competência do guerreiro, se ele é eficiente ou não, se ele tem estratégias ou não, se ele está cuidando mesmo da sua vida espiritual ou não. Guerreiros que fazem alianças com os seus inimigos, guerreiros que amam as armas adversárias, só traz frustração, só traz sofrimento para os seus companheiros que estão guerreando juntamente com ele. Nós precisamos ser eficientes, precisamos estar preparados, mas precisamos ter cuidado da nossa vida espiritual. Guerra espiritual vai muito além da expulsão de demônios. Muitas pessoas acham que guerrear espiritualmente é apenas expulsar demônios. O guerreiro espiritual, ele precisa vencer primeiramente as suas guerras interiores. Você tem guerras interiores? Então, precisamos vencer essas guerras interiores para que nós possamos vencer, então, as guerras espirituais contra as potestades do mal. A guerra ou a batalha ou a luta, ela é contra a semente de Deus, Jesus Cristo. Se nós temos Jesus em nossa vida, com certeza nós vamos ser atacados, nós vamos ser tentados, porque o diabo, ele quer tirar Jesus da nossa vida, e ele sabe como tirar Jesus da nossa vida, ele sabe como destruir a nossa vida, e se ele sabe, nós precisamos também saber como nos defender e não deixar que Jesus Cristo saia de nossa vida. Precisamos então nos preparar para isso, estar sempre preparados, vigilantes, cuidadosos, para que Jesus esteja sempre conosco e o diabo não venha roubar a nossa alegria. Satanás guerreou contra Jesus quando do seu nascimento. Também ele guerreou contra Jesus logo quando Jesus foi batizado e foi para o deserto. Lá ele guerreou contra Jesus. Em todo o ministério de Jesus Cristo na terra, o diabo guerreou contra Cristo. E até na sua morte, ele guerreou contra Jesus. Mas Jesus Cristo ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele esmagou a cabeça da serpente e a vitória foi fatal. Agora, nós somos vencedores em Cristo Jesus. A vida cristã, ela é um combate constante. Constantemente nós lutamos contra essas hostes, nós lutamos contra essas potestades do mal. 1 de Pedro capítulo 5, versículo de número 8, sede sóbrios, vigiai,
porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele vai tragar quando ele encontrar uma brecha, quando ele encontrar um erro, quando ele encontrar uma oportunidade, ele entra para destruir a sua vida espiritual, para destruir a sua família, para destruir as suas amizades, para tirar o amor da sua vida e implantar o ódio, para tirar a alegria da sua vida e colocar a tristeza, para tirar a paz da sua vida e colocar guerra na sua vida. Então, o reino de Deus, ele é estabelecido da violência contra o reino das trevas. Nós estamos em batalha espiritual, lutando contra as trevas exteriores, contra trevas que estão querendo arruinar, querendo acabar com a nossa vida diante de Deus. Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então esta guerra, ela só vai terminar com a volta de Cristo e o seu estabelecimento do reino milenar na terra. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 28. Lucas capítulo 10 e o versículo 19 diz: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Toda autoridade, ela deve ser recebida por sujeição. O Senhor Jesus, ele nos dá autoridade, mas nós devemos receber esta autoridade sendo sujeito a Cristo, sendo obediente à palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, sede obediente à palavra de Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É para resistir o diabo, não é para ter medo do diabo. Nós temos que resistir o diabo. Quando nós o resistimos, ele foge da nossa vida. Cristo, ele se sujeitou a Deus, Cristo se sujeitou à igreja, a igreja está sujeita a Cristo e Deus batalha para sujeitar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. A autoridade não pode ser apenas recebida. Nós não devemos apenas receber autoridades. Quando nós recebemos a autoridade de Deus, essa autoridade, ela precisa ser uma autoridade dinâmica. Ela precisa ter uma dinâmica conhecida. Ela precisa ser praticada através da obediência a Cristo. E aí é que muitos crentes se enganam. Quando recebem a autoridade, acha que deve sair por aí fazendo tudo, fazendo todas as coisas. Não, nós recebemos a autoridade de Cristo, mas nós precisamos de cobertura, nós precisamos de armadura e nós precisamos de uma autorização específica da nossa missão. A cobertura, nós precisamos de cobertura por quê? Porque precisamos fazer parte do corpo de Cristo, estar em comunhão com os irmãos. Ou seja, você precisa ter uma igreja local em que você congrega,
ter um líder espiritual ao qual você é submisso e tem então uma cobertura espiritual do seu líder, da igreja, com os irmãos estando em comunhão. Outra coisa, você precisa de armadura. Nós precisamos ter convicção da salvação, reconhecer e praticar a justiça de Deus e vencer o adversário com a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm essa sujeição, não têm essa submissão, não têm um pastor o qual ele é submisso. Se pergunta qual é o seu pastor, ele não sabe, não tem. Onde você congrega também, ele não tem uma congregação ao qual ele tem o compromisso de estar ali com os irmãos. Então, uma pessoa assim não tem cobertura espiritual e as suas armaduras, ela está distraídas. Ele não tem uma armadura que o firma, que o segura na presença de Deus. Outra coisa que ele precisa é autorização específica para executar a sua missão. Ele não pode sair por aí ungindo objetos, ungindo qualquer pessoa que ele encontra pelo meio da rua. Não. Impondo as mãos em qualquer pessoa sem discernimento, profetizando sem revelação de Deus, expulsando demônios sem discernimento espiritual. O campo de batalha são os lugares celestiais, conforme Efésios capítulo 6 e versículo 12. Nós precisamos nos lembrar também que existem 3 verdades que às vezes elas passam despercebidas de nós. Que o homem é um ser espiritual. O homem não é espírito, o homem é um ser espiritual. Conforme Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Tessalonicenses 5 e 23. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que nós precisamos saber e nos lembrar sempre é que anjos e demônios são seres espirituais. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 14, ele disse que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Mateus capítulo 8, versículo 16, Jesus expulsou os demônios de muitas pessoas e curou muitos doentes. Deus é espírito. João 4 e 24 diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada, não pode ser desprezada. A batalha espiritual, ela é um fato, ela existe e nós precisamos nos preparar e ter cuidado, vigiando para que não venhamos ser destruídos. A Bíblia mostra que existe uma batalha espiritual entre os servos de Deus e os servos do diabo. Todo crente está envolvido nesta batalha espiritual. Todo crente está envolvido nesta batalha. Todo crente luta nesta batalha espiritual. Por quê? Porque ele quer uma vida santa,
porque ele quer uma vida na presença de Deus. Então devemos fazer o quê? Resistir ao diabo, mas não precisamos ter medo do diabo. Deus é mais forte do que todos os nossos inimigos. Deus é maior. Se você tem Jesus na vida, é claro que você vai ser atacado por Satanás. Mas saiba de uma coisa, Jesus Cristo que está na nossa vida é muito maior do que todos os nossos inimigos. A Bíblia diz que nossa luta não é contra os seres humanos. Nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra as hostes, contra as potestades do mal, contra espíritos malignos, contra demônios. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Nós não lutamos contra homens. A verdadeira batalha é contra forças espirituais malignas que têm autoridade sobre o mundo. E nós lutamos para isto. Então o diabo ele quer destruir a humanidade, quer destruir as famílias, quer destruir a sociedade, quer destruir as pessoas, quer destruir o amor, quer destruir a paz, quer destruir a alegria, quer destruir e acabar com a verdade. Ele veio para isto, para destruir. Por isso, nós devemos estar sempre preparados nesta luta, nesta batalha, nesta guerra espiritual. A batalha espiritual é nossa luta contra tudo que nos afasta de Deus. O que é que tem te afastado de Deus? Então lute contra isso. Não se afaste de Deus, mas lute para que você se aproxime mais de Deus ainda. Então nós temos 3 grandes inimigos que nós lutamos contra ele: o diabo, o mundo e a velha natureza. O diabo, ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. O mundo está amaldiçoado. Por quê? Porque o diabo tem rebelado contra Deus neste mundo e tem amaldiçoado o mundo, tentando as pessoas ao pecado. E muitas pessoas cedem a sua vida, o seu corpo, a sua mente, o seu coração para pecar. Estão sendo dominados pelo diabo e tem muitas tentações neste mundo. A nossa velha natureza também é inimigo, é o nosso inimigo que nós devemos lutar 24 horas para vencer e não darmos lugar para Satanás, não abrir brechas para que o diabo entre e venha destruir a nossa vida. Todos temos essa tendência para pecar e nós precisamos lutar para não pecar. Então esses 3 inimigos podem atuar juntos e às vezes eles atuam separados contra nós. Mesmo quando nós somos influenciados ou tentados, se pecarmos, a responsabilidade não é do diabo, a responsabilidade não é do mundo, a responsabilidade não é da velha natureza, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, porque nós é que cedemos, nós é que abrimos brecha, nós é que damos oportunidades para o pecado. Mas não vai acontecer isso conosco, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, a nossa guerra é contra o diabo, o mundo e a velha natureza. Então nós precisamos resistir ao diabo e rejeitar as suas mentiras, rejeitar as suas oferendas que quer nos atrair para o pecado. Não nos contaminar com o mundo. Quando é que nós não nos contaminamos com o mundo? Quando nós não cedemos ao pecado, quando nós obedecemos a Deus e não aos padrões do mundo,
a tudo que o mundo oferece, mas nós ficamos com a palavra de Deus e obedecemos ao Senhor. Também mudar os nossos pensamentos, submeter tudo a Deus, submeter a Deus a nossa mente, submeter a Deus o nosso coração, submeter a Deus o nosso interior e submeter a Deus também o nosso exterior, a nossa força, a nossa energia, o nosso tempo, a nossa fala, enfim, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso afeto, para que possamos vencer então a velha natureza. Como vencer a batalha espiritual? Temos boas notícias, por quê? Porque Jesus já venceu por nós. E como disse o apóstolo Paulo, agora nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo e Jesus venceu a morte. 1 de João capítulo 5, versículos 4 e 5, a vitória é nossa, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? João 3,18, Jesus Cristo disse que aquele que crê no Filho não é condenado. Aquele que crê no Filho é vitorioso. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Aquele que crê no Filho vence as obras do mal. Mas aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque ele cede a sua vida a Satanás, porque ele se dispõe a fazer as obras satânicas. Ele não luta, ele não guerreia, ele não batalha, mas ele deixa que Satanás o use, e assim ele é um servo do diabo para então tentar destruir aqueles que servem ao nosso Deus. Mesmo sabendo que foi derrotado, nós sabemos que o diabo ele foi derrotado, mas mesmo sabendo que ele já foi derrotado, ele não desiste de atacar a igreja, ele não desiste de destruir pessoas. Por isso nós precisamos vestir toda a armadura de Deus que está em Efésios capítulo 6, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas, as sandálias ou os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a armadura de Deus é tudo o que precisamos para resistir aos ataques do diabo e manter-nos sempre firmes com Deus. Quem veste a armadura de Deus não será abalado, porque tem na sua vida essa armadura. Então todo crente está dentro de uma batalha espiritual e precisa de uma armadura espiritual para vencer. Ora, se nós estamos dentro de uma batalha espiritual, nós precisamos de armas espirituais. O diabo e suas forças, eles estão organizados, eles estão equipados. Por isso nós também precisamos nos preparar para vencer esses ataques, para vencer essas tentações satânicas que querem nos destruir, que querem acabar com a nossa vida espiritual. A armadura de Deus, ela nos protege. A armadura de Deus nos ajuda a alcançarmos as vitórias, a termos vitórias espirituais, a alcançarmos vitórias diante do Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor vai adiante de nós quando nós tomamos atitudes de lutar e de vencer essas guerras espirituais.
como nós vestir a armadura de Deus. Então nós temos o cinto da verdade. Essa peça, o cinto que segurava toda a roupa, ela protegia o abdômen, prendia a túnica e segurava a espada. Então nós precisamos deste cinto, porque o cinto ele vai segurar toda a armadura. Na vida do crente, essa peça é a verdade. Então a verdade segura tudo, ou seja, a certeza quanto à veracidade da palavra de Deus. Então o cinto é importante, porque ele une a armadura. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade, conhecer Jesus. Isso é essencial para nos firmar na fé e garantir a vitória, porque a vitória é Jesus. Jesus é a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade é que nos liberta. Então a outra armadura é a couraça da justiça. A couraça, ela representa o sangue de Jesus. A couraça, ela protege os órgãos vitais, os órgãos que sendo atingido, pode levar a pessoa à morte. Então, o corpo protege também o coração. A palavra, ela deve ser preservada. Jesus, ele está em nossos corações. Com esta couraça, com a couraça da justiça, nós estamos protegidos. Nós não vamos perder Jesus, porque tem em nós a couraça da justiça. Protege também os ombros, ou seja, o serviço. O sangue de Jesus nos justifica de todo pecado e preserva em nós a vida eterna. Quando o adversário ele tenta nos atingir pela frente ou por trás para nos tirar a bênção, para nos tirar Jesus, para nos tirar a vida eterna, para nos tirar a salvação, o que vai acontecer? O sangue de Jesus que está sobre nós não vai deixar, porque nós temos a couraça da justiça que representa o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Então a couraça serve para proteger o coração. Em Jesus nós somos justificados, agora estamos do lado da justiça, e a justiça é Cristo. Um coração protegido pela couraça da justiça também não se deixará corromper pelo pecado. Nós estamos protegidos, nós estamos guardados com a couraça da justiça, que é o sangue de Jesus na nossa vida. Os nossos pés devem estar calçados na preparação, na prontidão, na pregação do Evangelho da paz. Efésios 6:15, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Romanos 10:15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então nossos sapatos protegem os nossos pés eles nos levam onde nós queremos ir. E onde nós queremos ir, se os nossos pés estão preparados para levar, para ir e pregar as boas novas de salvação, é lá que nós queremos ir, então o Senhor irá nos conduzir através dos nossos pés, que nos levará para pregar o Evangelho da salvação. O Evangelho da paz nos leva na direção certa para a vitória. Só a paz e o amor pode vencer o ódio e a violência. Romanos 12:18 diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz
com todos os homens. O escudo protege de forma ativa, defendendo de vários ângulos. Então, nós temos que ter o escudo da fé. O escudo serve para se defender contra as setas e outros ataques que venham sobre nós. A fé em Jesus também é ativa e é com o escudo da fé que nós podemos vencer todos os ataques, porque a fé em Cristo ela nos protege em várias situações. Para usar o escudo da fé é preciso decidir, é preciso tomar atitudes, porque a fé não é para ficar parada, você precisa colocar em prática a sua fé, então você precisa tomar uma decisão e tomando esta decisão, você toma a decisão acreditando que a Bíblia Sagrada é a verdade, que a palavra que está na Bíblia é a palavra de Deus. E assim então, nós conseguimos vencer porque nós temos fé que a palavra ela nos dará a vitória. A fé é firmada quando nós entramos em ação. Coloque a sua fé em ação e você terá a vitória. Você terá êxito nas pregações, você terá êxito nos seus ensinos, você terá êxito nos trabalhos do Senhor, você terá êxito em tudo quanto você fizer, porque o Senhor estará contigo, porque você está colocando a sua fé em prática, em ação, obedecendo a Deus, porque o justo viverá da fé. O capacete guarda a cabeça, a confiança na salvação também guarda a nossa mente, guarda os nossos pensamentos. Quando nós temos o capacete da salvação na nossa cabeça, a nossa mente está protegida. A nossa mente, os nossos pensamentos estão protegidos, porque o capacete da salvação está na nossa cabeça. Efésios 6:17, a parte A, tomai também o capacete da salvação. Ele lembra, o capacete da salvação lembra o crente que Jesus salvou e ninguém pode separar dele. Ninguém pode separar um crente que tem o capacete da salvação, porque os seus pensamentos estão em Cristo, porque a sua mente é de Cristo, então ninguém os separa. A salvação, ela é o bem mais precioso do cristão. E é por isso que nós devemos ter esse capacete, cuidar desse capacete, guardar a salvação que está na nossa vida e lutar para termos sempre a salvação até quando Cristo vier para levar a sua igreja que não está se preparando, a sua igreja que já está preparada. A espada também é uma arma de defesa e é uma arma de ataque. A espada, ela não é minha, a espada não é sua, a espada é do Espírito, a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 12, ele escreveu dizendo: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espíritos, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então precisamos da palavra de Deus para nos defender e, se precisar, nós também atacarmos, falando a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando foi levado ao deserto pelo Espírito, ele venceu Satanás, dizendo:
também está escrito. E Satanás não venceu Jesus, porque Jesus usou, porque Jesus tinha, ele é a palavra de Deus, mas mesmo assim ele nos ensinou como vencer Satanás, como vencer o diabo, como vencer as potestades do mal com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, a nossa lição traz um assunto maravilhoso, o que é mapeamento espiritual. Muitos estão acreditando, muitos estão aceitando este ensino, esta doutrina, esta heresia chamada mapeamento espiritual. Essa crença em espíritos territoriais nada mais é do que um ensino que há demônios específicos que comandam determinada área geográfica, dificultando assim a propagação do evangelho. Então, eles acreditam que em cada cidade, ou em cada país, ou em cada nação, existe um demônio. E esse demônio, ele tem um nome, e ele atua em cada região ou em cada cidade. Então é necessário que faça, segundo eles, é necessário fazer um mapeamento espiritual para descobrir qual é esse demônio, e eles dão um nome a esse demônio, e esse demônio então é expulso, porque segundo eles, esse demônio ele dificulta a pregação do evangelho da paz. Baseado nisso, os seus defensores acham necessário então conhecer o nome desses demônios que governam tal local a fim de guerrear contra eles e então expulsar, para que abra espaços à igreja e a igreja então avance pregando o evangelho, fazendo a sua missão. Agora o fato é que nós não vemos Paulo preocupado em saber o nome de demônios a fim de expulsá-los. Paulo esteve em diversas cidades pagãs, em muitas cidades, ele abriu muitas congregações em vários lugares, e nós não vemos Paulo procurando descobrir o nome de demônios em cidades para expulsá-los. Não, Paulo apenas chegava e pregava o evangelho, anunciava a salvação, abria a igreja e pregava a Cristo, o Salvador da humanidade, ensinava a palavra de Deus. Como ele esteve em Éfeso, e nem em Éfeso por isso, ele se dirigiu ao espírito de Diana, ou espírito de feitiçaria, ou espírito de homossexualismo, espírito de adultério, espírito de morte e outros, de forma nenhuma. Em Atenas, ele nem sequer se preocupou com os vários ídolos que ali estavam. O seu foco foi apresentar-lhe o Deus desconhecido que não habita em templos feitos por mãos de homens. E ali então Paulo pregou o evangelho da salvação e anunciou a palavra de Deus. Embora esses assuntos eles tenham despertado interesses nas pessoas, né? Tem despertado mais interesses nesse assunto do que estudar sistematicamente a palavra de Deus ou participar de uma escola bíblica dominical. Eles não encontram o devido apoio bíblico para esta coisa, esta heresia, este ensino sobre mapeamento espiritual. Então, várias são as personalidades, às vezes renomadas, respeitadas, que ensinam essas doutrinas, mas o próprio apóstolo Paulo deixou claro que mesmo que fosse ele, a pessoa, a ensinar algo que ultrapassasse o verdadeiro evangelho, este ensinamento deveria ser repudiado, considerado maldito. Veja o que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 1 e versículo 8.
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja vão, seja maldito. Agora, crente pode ser afetado por maldição hereditária? Todos fomos afetados pela maldição hereditária de Adão, que gerou uma tendência em todos nós para pecar, e nós chamamos de natureza pecaminosa. Portanto, é o que diz Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas Jesus veio para libertar de toda a maldição do pecado. De maneira semelhante, que comete certo pecado sistematicamente poderá passar aos descendentes uma tendência para cometer esse tipo de pecado. Mas uma pessoa que está em pecado, por exemplo, um pai de família que vive uma vida de pecado, com certeza ele vai influenciar os seus filhos, vai influenciar a esposa, vai influenciar muitas pessoas que gostam dele ao pecado. A Bíblia diz que entre aqueles que rejeitam a Deus, que não obedecem a Deus, os pecados podem afetar 3 ou 4 gerações. Mas se esse pai de família, se essa pessoa voltasse para Deus, arrependesse dos seus pecados, então todos aqueles que estão à sua volta, com certeza, vão ser influenciados também a receber Jesus Cristo na sua vida. Jesus Cristo, ele nos libertou do pecado. Correntes foram quebradas. Isso significa que quando uma pessoa se converte, ela pode ser libertada de qualquer maldição hereditária. Assim, o crente tem poder para tratar de qualquer problema espiritual e viver na liberdade de Jesus Cristo. Como quebrar essa maldição hereditária? Qualquer maldição pode ser quebrada por Jesus. O crente não precisa ter medo de maldição, porque Jesus é mais forte. Se você tem Jesus na sua vida, por que temer maldições? Jesus, ele tirou tudo isso da sua vida, você foi liberto por Cristo Jesus. Você vive uma vida em Cristo Jesus. E para que temer essas maldições? Mas há meios que você pode quebrar essas maldições, por exemplo, através da fé. Crer que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar e tem todo o poder para libertar. Isso é fé, é crer em Cristo Jesus. Quando você crê em Jesus Cristo, você então crê que Ele pode te salvar e toda maldição ela é expulsa da sua vida. Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Também o arrependimento quebra qualquer tipo de maldição. Pedir perdão pelo pecado para mudar de vida em Jesus Cristo, para viver uma nova vida em Jesus. Então, o arrependimento, ele quebra qualquer tipo de maldição hereditária, porque você se arrepende do seu pecado para viver uma vida decente, para viver uma vida feliz, para viver uma vida moral, para viver uma mudança de vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Então, quando você perdoa as pessoas,
automaticamente você então é liberto de toda maldição. Outra coisa que quebra a maldição é a rejeição do pecado, é dizer não ao pecado e a qualquer influência espiritual que aparecer na sua vida, que for errada, você escolha acreditar e declarar a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus Cristo é a verdade de Deus para a nossa vida. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é obedecer a Deus, é viver conforme a vontade de Deus. Fazendo isso, com certeza, toda maldição, ela será tirada da sua vida, ela fugirá, porque o diabo, ele é amaldiçoado e ele quer colocar, ele quer implantar na nossa vida maldições. Então Jesus na nossa vida é a nossa proteção, é a nossa vida que está próxima de Deus. Outra coisa é o perdão. O perdão também quebra toda a maldição hereditária. Se houver rancor na sua vida, se você guardar ressentimentos contra alguém, você com certeza vai viver uma vida de maldição. Mas quando você perdoa, toda a maldição é quebrada. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então você perdoa e o Senhor também te perdoa. E quando você perdoa, então você quebra toda a maldição, porque você é liberto, você se liberta através do perdão, porque Jesus entra na sua vida e você agora é uma pessoa feliz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um cristão pode ser possesso de demônios? Embora a Bíblia não afirme explicitamente se um cristão pode ou não ser possuído por um demônio, a Bíblia deixa bem claro que os cristãos não podem ser possuídos por demônios. A possessão demoníaca envolve um demônio tendo controle direto e total sobre os pensamentos da pessoa ou ações de uma pessoa. Há uma nítida diferença entre ser possuído por um demônio e ser influenciado por um demônio. Opressão ou influência demoníaca envolve um demônio ou demônios atacando espiritualmente uma pessoa, incentivando essas pessoas a ter um comportamento pecaminoso, um comportamento que não agrada a Deus. Então, quando uma pessoa tem esta influência demoníaca, essa pessoa recebendo, aceitando esta influência, com certeza ela vai ter práticas pecaminosas. Mas um cristão não pode ser, ele nunca vai ser possesso de demônios. Os cristãos, eles são habitados pelo Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo dentro da sua vida, quem tem o Espírito Santo na sua mente, no seu coração, quem tem o Espírito Santo em seu interior, não pode ter demônios. Certamente o Espírito Santo não permite que um demônio possua a mesma pessoa onde ele está ali, onde ele habita. É impensável que Deus permita que um de seus filhos que ele adquiriu com o sangue de Cristo e tornou-se uma nova criatura, fosse possuído e controlado por um demônio. Deus nunca aceitaria isto. O Espírito Santo que está na nossa vida nunca aceitaria isso.
Observe que há várias passagens no Novo Testamento que lidam com a guerra espiritual, mas em nenhum encontramos instruções para expulsar o demônio de um crente. Os crentes, eles são instruídos a resistir o diabo, a resistir os demônios. Então, o crente cheio do Espírito Santo, que tem uma vida espiritual, o crente em Cristo Jesus, nunca ele vai ser possesso de demônios, mas nós resistimos Satanás, resistimos os demônios, resistimos os diabos e ele fugirá de nós. Deus abençoe poderosamente a sua vida e nesta batalha espiritual, juntos nós venceremos, lutando contra as potestades do mal. Deus te abençoe, seja bem-vindo na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação, e que Deus continue te dando vitória contra estas potestades do mal que quer destruir a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador.